Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de fisiologia humana, tá? Agora a gente vai falar sobre um sistema, e é um sistema importantíssimo para o nosso corpo. O sistema que a gente vai tratar agora, preste atenção, é o sistema digestório, que hoje em dia também é falado de trato alimentar, beleza? E assim, quando a gente pega essa coisa do sistema digestório, a primeira coisa que eu preciso que você lembre é que assim, sistema digestório. Essa palavra digestório vem, você lembra logo de digestão. Digestão significa quebra. Ei, olha para mim. Quando você trabalha com o sistema digestório, você está trabalhando com a digestão. Digestão significa quebra. Então isso aí é um sistema de quebra. Você tem que quebrar os nutrientes grandes que o teu corpo não consegue absorver para que o teu corpo consiga absorver os nutrientes. Agora deixa eu dar uma dica, presta atenção. O corpo só absorve coisas pequenas. Ei, o corpo só absorve nutrientes pequenos, coisas pequenas. Então, quando nós ingerimos coisas grandes, essas coisas grandes, primeiro, olha para mim, tá? Elas precisam ser quebradas em coisas pequenas para depois o corpo absorver essas coisas pequenas, tá? Por exemplo, quando você come uma proteína é um polímero. Vocês aprendem lá na bioquímica que um polímero é uma coisa grande. O corpo não consegue absorver uma proteína. Então, quando vocês se alimentam, quando eu me alimento de proteína, essa proteína entra no meu sistema digestório, que é meu sistema de quebra. No meu sistema, essa proteína vai ser quebrada num monte de pedacinhos pequenos que vocês conhecem como aminoácidos. Aí os aminoácidos, ó, o corpo absorve. Mas olhe, acabem com essa história que vocês absorvem proteína, tá? A gente não absorve proteína. Proteína é uma coisa grande. O sistema digestório não absorve coisa grande, só absorve coisa pequena, tá? Então a primeira ideia que eu preciso que vocês tenham sobre o sistema digestório é que o sistema digestório é um sistema de quebra. É um sistema em que você vai pegar coisas grandes, quebrar em coisas pequenas para poder absorver, tá? Eu até coloquei aqui que assim, esse sistema, ele é responsável, ó, em abastecer o corpo com suprimento contínuo, olhe, de água, eletrólitos, para quem não lembra, eletrólitos são os sais minerais dissolvidos na água, tá? Vitaminas, e nutrientes, que aí a gente estuda os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, quando a gente fala de nutriente aqui, você vai ter que botar na cabeça que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que se o carboidrato for grande, vai ter que ser quebrado para absorver. O lipídio é uma coisa que precisa ser quebrada para absorver. E a proteína, como eu disse a vocês, é uma coisa que precisa ser quebrada para o teu corpo absorver, para o teu trato alimentar absorver, para o teu sistema digestório absorver. Beleza? Mas aí, de maneira inicial, o que é que eu preciso que vocês saibam? Primeiro eu vou falar das etapas, tá? As etapas do sistema, as etapas da digestão. Depois eu vou falar dos participantes. Agora, olhe, não é para copiar nada por enquanto que eu estou explicando. Não copia nada. Segura a mão aí. Eu sou muito mais bonito que teu caderno. Primeiro você vai olhar para mim. Primeiro você vai entender tudo, que eu juro que no final eu deixo tu tirar um print para tu copiar. Beleza? Então, olha só, presta atenção.
Quando a gente trabalha com isso, a primeira coisa que vocês vão ter que saber do sistema digestório são as etapas. A primeira etapa, claro, é a movimentação dos nutrientes. É a movimentação, da comida. Então, vocês tomem cuidado que essa primeira etapa aqui, isso aqui, é a movimentação, dos nutrientes. É a movimentação, das substâncias. Então, a primeira coisa que você vai ter que dar conta é que quando a gente faz a ingestão, as substâncias têm que se movimentar dentro do sistema digestório. E elas têm que se movimentar para serem digeridas e depois absorvidas. Então, a primeira coisa depois que você ingere é você ter a movimentação dos nutrientes. É você ter a movimentação das substâncias. Porque aí o que acontece? É com essa movimentação, que depois eu vou explicar isso, é com essa movimentação, que você vai passar para a segunda etapa. Lá na segunda etapa você vai ter a secreção, das substâncias digestivas, ou como as pessoas falam, das soluções digestivas, que eu já vou adiantando, tá? Essas substâncias digestivas, essas soluções digestivas, lembrem logo, tá? Das enzimas e os ácidos. Lembra logo das enzimas e do ácido. Então, a partir do momento que as substâncias começam a se movimentar dentro do nosso corpo, as substâncias, as soluções digestivas começam a ser liberadas. Elas vão começar a atuar nessas substâncias, tá? E assim, a gente vai dizer que elas vão atuar para você ter o ato da digestão. Aí o ato da digestão, eu disse a vocês, é o ato da quebra. Aqui é quando você começa a quebrar as coisas grandes para o corpo poder absorver. Você precisa quebrar o que você ingeriu de grande. O corpo não consegue absorver coisa grande. O corpo vai absorver coisa pequena. Tá? Então, por isso que a gente vai ter a digestão. Claro que essa digestão feita, na maioria das vezes, através dessas soluções digestivas, que na grande maioria são as enzimas. Claro que a gente tem ácido também. Mas você pode ter certeza que o maior trabalho digestivo que a gente tem no corpo é o trabalho enzimático, tá? São as enzimas. Aí o que é que vai acontecer? Para depois você ter a absorção. Você vai ter a absorção exatamente... Ah, Andrei, mas eu vou ter a absorção de quê? Você vai ter a absorção, é aqui que você vai ter a absorção de água. O que está ali em cima, é aqui que você vai ter a absorção dos eletrólitos. Tudo que o teu corpo precisa ser, abastecido de forma contínua. Tu vai ter absorção de vitaminas. Tu vai ter absorção de vitaminas e tu vai ter absorção, dos nutrientes digeridos. Dos nutrientes digeridos, ou seja, dos restos da digestão. Ou melhor, dos produtos da digestão. Tá? Então, depois que você quebra, você vai ter que absorver. Aí você vai dizer assim, tá? E depois que absorve, vai para onde? Para a circulação sanguínea. A circulação sanguínea, ela vai ser responsável pelo transporte disso aqui. Ela vai ser responsável pelo transporte. Pode ter certeza, tá? Tudo que o teu corpo absorve lá no trato alimentar, tudo que teu corpo absorve no sistema digestório vai cair na circulação sanguínea. E da circulação sanguínea vai para todas as partes do corpo, tá? É a circulação sanguínea que é responsável em transportar tudo que é absorvido no sistema digestório. Tudo, tá? Água, eletrólitos, vitaminas e nutrientes. Tudo que você consegue absorver, tudo que entra no corpo via sistema digestório vai para o sangue. Aí do sangue é espalhado para todas as partes do corpo, tá? Que aí, por último, tudo isso aqui vai ser controlado por quem? Olhe, quem vai fazer o controle disso aqui? É o sistema nervoso, claro, é o SN. Lembre quando a gente trabalha com SN é o sistema nervoso. E cuidado que quem controla isso aqui também são hormônios, tá? Lembrem que a digestão tem hormônios próprios. Eu tenho hormônios que trabalham na digestão. Eu tenho hormônios que auxiliam o sistema nervoso a controlar todo o trato alimentar, tá? Então, quando você trabalha com as etapas
do sistema digestório, quando tu lembra disso aqui, já te ajuda muita coisa. Já vai te ajudar a resolver um monte de coisa. Mas aí, geralmente, as pessoas falam, tá? Ô, Andrei, mas quem são os participantes? Porque, olha, eu aprendi que sistema é um conjunto de órgãos. Sistema é um conjunto de órgãos. Então, quando a gente trabalha com essa coisa de sistema digestório, é só você falar que é um conjunto de órgãos voltados para digerir e absorver substâncias para o corpo. Então, vocês vão ter que saber isso. Aí, assim, quando a gente trabalha com os participantes, o primeiro participante que eu preciso que vocês não esqueçam, olhe, a primeira parte que vai trabalhar aqui é a boca. É a boca. A boca é a entrada, né? A boca é a entrada da comida. Não tem jeito. E na boca, eu preciso que vocês fiquem ligados, ó, porque é na boca que vai acontecer a mastigação. É aqui que você vai ter a mastigação, que é o que nós chamamos de digestão física. E lembrem que a mastigação, claro, ela é feita pelos famosos dentes. E essa mastigação ela é importantíssima, porque ela é a primeira quebra. Ela é a primeira quebra dos alimentos que você está ingerindo. E além de ajudar a quebrar, rasgar, triturar, amassar, diminuir, vai ajudar também, a ação da saliva. Porque tu vai ter que lembrar que na boca, ó, a gente também vai ter as famosas glândulas salivares. A gente vai ter as famosas, ó, glândulas salivares. Cuidado com isso. São essas glândulas salivares que vão ser responsáveis pela produção da saliva. E dentro da saliva a gente tem principalmente as enzimas que vão ser responsáveis pela digestão química que acontece na boca. Pela digestão química que acontece na boca. Então, o primeiro participante que a gente vai ter disparadamente dentro do sistema digestório é a boca. E também não pode esquecer, né? Cuidado que na boca nós vamos encontrar a famosa língua. Lembrem que a língua, além de ser responsável pela percepção dos sabores, porque a gente sabe que a língua ela é cheia de papilas gustativas que vão ser responsáveis pela percepção dos sabores. Lembrem que a língua ajuda na deglutição. A língua ajuda o ato de engolir. Porque quando a gente fala deglutir, a gente fala engolir. Então, vamos dizer assim, a primeira parte do sistema digestório, a primeira parte do nosso trato alimentar é a boca. Porque depois a gente vai ter que ver um por um disso aqui. É isso que acontece dentro da boca. Para depois que o bolo alimentar é deglutido, depois que o bolo alimentar sai da boca, vocês tomem cuidado que o bolo alimentar, ó, ele vai passar por um canalzinho que é chamado de orofaringe. Olha, vai passar pela orofaringe. E um detalhe, tá? O nome do canal é faringe. Mas eu preciso que vocês lembrem que a faringe é uma estrutura que participa de dois sistemas de forma simultânea. Participa tanto do sistema digestório, como participa do sistema respiratório. Aí, quando a faringe trabalha na digestão, vocês vão chamar ela de orofaringe. Esse prefixo oro é porque ela está trabalhando no sistema digestório, tá? Porque se ela estivesse trabalhando no sistema respiratório, a gente chamava de nasofaringe. A gente chamava de nasofaringe. Cuidado com isso, tá? Então eu tenho uma orofaringe, que é quando a faringe está trabalhando no sistema digestório. Porque é ela, ó, por onde o bolo alimentar, quando é deglutido, quando ele sai da boca, ele passa pela orofaringe e vai cair no tubo digestório. Então, olha, o terceiro participante que, vamos dizer que ele é o maior e é o mais importante, é onde acontece mais coisa. Cuidado que vocês vão ter que dar conta, ó, do famoso tubo digestório. Vocês vão ter que dar conta do famoso tubo digestório. Aí o que é que eu preciso que vocês lembrem do tubo digestório? Olhe, o tubo digestório tem partes, né? A primeira parte, o começo do tubo digestório, é o que vocês vão chamar de esôfago. O esôfago é a primeira parte do tubo digestório. E o esôfago é um tubo mesmo.
É ele que pega o bolo alimentar da orofaringe e leva para o estômago. E lembrem que é no esôfago que começa o peristaltismo gástrico. O peristaltismo digestório, melhor dizendo. Que é exatamente os movimentos peristálticos que fazem um bolo alimentar passear do esôfago até o final do intestino grosso. Lembre que você tem um peristaltismo, que são sucessivas, contrações e relaxamentos. Contrações e relaxamentos. E o peristaltismo só acontece por causa da musculatura lisa. A gente tem músculo liso no tubo digestório, que é o que vai ser responsável pelo peristaltismo. Cuidado que tem muita gente que só fala de peristaltismo no esôfago. Aí o danado do aluno, você, pensa que só tem peristaltismo no esôfago. Mas a gente não tem só peristaltismo no esôfago. Eu tenho peristaltismo em todo o tubo digestório, do esôfago até o final do intestino grosso. Você vai ter os movimentos peristálticos porque eu tenho musculatura lisa, tá? Aí assim, saiu do esôfago, vamos pro estômago. Saiu do esôfago, a gente vai pro estômago. Aí quando a gente trabalha com o estômago é a porção dilatada do tubo digestório, é uma bolsa, aonde ali vai começar a digestão do tubo digestório. É ali onde você vai ter uma grande digestão de proteínas dentro do estômago, que ele é dilatado, ele é a porção dilatada, porque depois que sai do estômago, a gente vai para o primeiro intestino, que é o intestino, que é o intestino delgado. Que aí deixa eu dizer um segredo a vocês. É no intestino delgado. Olha pra mim. Não copia não, olha pra mim. É no intestino delgado que vai acontecer a maior parte da digestão e a maior parte da absorção de nutrientes. Pronto, falei. Eita, meu Deus. Não esquece isso não. Tem um bocado de questão que pergunta isso. O intestino delgado, ele é o local, e ainda vou melhorar um pouquinho mais, onde você tem a maior digestão, a maior absorção e a digestão termina. Pronto, falei. A digestão termina. Oxente, a digestão de maneira propriamente dita termina no intestino delgado. Aí você pode assim, eu acho que o tubarão tá doido, porque depois do intestino delgado tem um grosso. Eu sei que tem um grosso, mas depois do grosso não acontece mais nada. Lá no intestino grosso só acontece a absorção, não tem mais digestão. A digestão de maneira propriamente dita termina aqui, no intestino delgado. E vocês têm que lembrar que no intestino delgado é onde acontece a maior digestão, a maior absorção de nutrientes, e é onde ela termina. As quebras terminam aqui. O trabalho enzimático termina aqui. Depois do intestino delgado não tem mais digestão. Cuidado com essa casca de banana. Cuidado com isso que vocês aprendem por aí, porque vai fazer você errar na prova. Intestino grosso não tem digestão. Intestino grosso é só absorção. Intestino grosso é só absorção, não tem mais quebra, tá? E assim, lembrem que o intestinozinho delgado, ele vai ser dividido numa região que a gente chama de duodeno, que é a primeira. Depois eu tenho o jejuno, e depois eu tenho o íleo. Eu tenho o duodeno, jejuno e o íleo. Para depois chegar o danado do intestino grosso. Para depois chegar o danado do intestino grosso. Aí, como eu já falei para vocês, no intestino grosso não tem digestão não, tá? Monstrinho, no intestino grosso só tem absorção de água, vitaminas hidrossolúveis e sais. Só. É no intestino grosso que forma o bolo fecal. É no intestino grosso que tu vai fazer as últimas absorções para formar o bolo fecal. Formar o cocô. Formar a bosta. Formar a merda, como as pessoas falam por aí. É formado no intestino grosso. E no intestino grosso não tem mais absorção. Aí você pode dizer assim, André, mas aí também vai ter uma divisão, né? Vai. É aqui no intestino grosso, que você vai ter assim. É aqui que você vai ter o seco. É aqui que a gente tem os cólons. É aqui que a gente tem os cólons. André, por que tu botou cólons? Porque cólon vai ser,
cólon ascendente, transversal, descendente e o sigmoide. Para depois você ter, ó, o reto, ó, e depois você ter o ânus, que é onde você vai ter a saída do bolo fecal. E lembrem, tá? Esse cólon aqui não é cólon, são cólons. Andrei, repete aí, por favor, devagar. Agora, olhe, você vai ter o primeiro cólon ascendente, aí você vai ter o transversal, o descendente e o sigmoide. Então é só fazer assim, ó, ascendente, transversal, descendente e sigmoide, reto e ânus. Aí você vai dizer assim, tá? E termina aqui? Não, cuidado com as glândulazinhas que trabalham aqui, tá? Cuidado que aqui a gente também vai ter o famoso fígado. Lembre que o fígado participa da digestão e ele participa, ó, por causa da famosíssima vesícula biliar. Cuidado com a vesícula biliar. Lembrem que vesícula significa bolsa. Biliar você lembra de bile. Então lembrem que o fígado, ele produz a bile e armazena na vesícula biliar. Aí quando o bolo alimentar chega no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, a bile vai lá. E a bile tem função de quê? Função detergente. Isso já caiu até em vestibular. A bile tem função detergente, sabe por quê? Porque a bile, ó, ela emulsifica as gorduras. Aí você pode dizer assim, Alexandre, o que é emulsificar a gordura? Molhar. Vai molhar as gorduras para deixar a gordura, ó, mais molinha, para facilitar a ação das lipases, que são as enzimas que quebram, a gordura. Mas para essa gordura ser quebrada de maneira mais fácil, ela precisa ser molhada. Ela precisa ser emulsificada. É como caiu aí nas provas, é uma ação de um detergente natural. Isso é a bile. Quem produz é o fígado. Quem armazena é a vesícula biliar. E quando a bile é liberada, ela não vai chegar em qualquer parte, tá? A bile vai chegar no duodeno. E lembrem que também é no duodeno, ó, que vai chegar todas as secreções do famoso pâncreas. Lembrem que o pâncreas é uma glândula mista do corpo, porque ela tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. Aí a parte exócrina do pâncreas trabalha no sistema digestório. A parte exócrina do pâncreas trabalha no sistema digestório, porque, olha, esse pâncreas ele vai liberar o suco pancreático, que primeiro vai cheio de bicarbonato, depois vai cheio de enzimas, para fazer a digestão que acontece no duodeno. Então deixa eu te contar um segredo. Toda a digestão que acontece na primeira parte do intestino delgado vem do suco pancreático, tá? Todas as enzimas que trabalham na primeira parte do intestino delgado, que é chamada de duodeno, vem lá do suco pancreático. Ou vou ser mais específico, eu adoro ser específico, para ser o melhor. Ei, vem da segunda parte do suco pancreático. Porque o suco pancreático é liberado em duas porções. A primeira porção que chega no duodeno vai cheia de bicarbonato, para aumentar o pH do bolo alimentar. E depois vai a segunda porção, que é cheia de enzimas. Aí quando a segunda porção chega no duodeno, aí vai ser responsável por toda a digestão que acontece lá no duodeno, porque vai estar cheio de enzimas, tá? Então quando a gente trabalha com os participantes do trato alimentar ou sistema digestório, é isso aqui que eu preciso que vocês deem conta. Beleza? Tranquilo? Ó, gostou? Vou sair da frente agora. Tira um print. Agora é hora de você tirar um print, escrever tudo, copiar tudo, usar os post-its, aquelas canetinhas coloridas, botar um desenhozinho do tubarão no caderno para lembrar que tá estudando comigo, tá? Porque eu duvido tu encontrar uma aula de sistema digestório desse jeito, uma aula introdutória de sistema digestório dessa forma. Beleza? Tranquilo? Mas assim, tu gostou? Que ajudou? Então ajuda o YouTube aí, ó, se inscreve aqui no canal, dá um like aí nesse vídeo, compartilhe esse canal com os amigos se você já faz parte do Cardume, sabe por quê? Quanto mais gente chega aqui no Cardume, mais forte ele fica. E esse Cardume ficando mais forte, esse canal ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas como essa,
para ajudar mais pessoas como você. Eu preciso de mais gente. Me ajude a fortalecer esse projeto. Me ajude a espalhar o cardume. Beleza? Se você me ajudar, vai ter mais aulas como essa aqui. Tranquilo? Beleza? Então, ó, menino, menina, quero ver vocês aqui nas próximas, tá? Beijo no coração de vocês. Valeu!